Então, a mensagem de hoje é Dádivas Espirituais. É o capítulo 128 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E descendo eles, então, recomeçando, dádivas espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou-se guardar-se a verdade para ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva a incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. O que eu entendi aqui é que nem sempre, né, que não podemos contar que o nosso próximo, que o nosso, seja quem for, nosso familiar, nosso amigo, nosso companheiro de espiritismo, esteja na mesma faixa de entendimento que nós, né? E mesmo que nós tenhamos, assim, uma visão clara de algumas coisas, que nós devemos ter cuidado, né? Não é que nós devamos esconder, né, o que nós sabemos, mas nem sempre a gente pode dizer tudo de forma muito clara, porque com o risco da pessoa se nos achar metidas, né, ou querendo se mostrar muito superior, né? Acho que o conselho que vem na mensagem é para que a gente tenha discernimento, né? Para que a gente saiba de que forma falar. Às vezes você pode dividir com o seu companheiro de caminhada um ensinamento que você já entendeu e que ele ainda tem uma dificuldade, mas eu acho que o mais importante é a forma como você faz isso. Se você não consegue fazer com que ele entenda com palavras, né, você pode praticar aquele ensinamento, né, e se a pessoa tiver alcance, ela consegue acompanhar você. Eu acho que é mais ou menos isso, né, e fico sempre tocada, né, com o cuidado, né, de Jesus com todos os seus apóstolos, né? Ele sabia
ele não menosprezava a quem não estava ainda em condições de entender, né, a mensagem que ele veio trazer, né? Tanto que ele não desprezou Tomé por não crer, né, que ele ainda pediu para botar o dedo na ferida, e ele não se ofendeu, né? Acho que a postura é essa, é a prática da caridade, né, com paciência. É isso que a gente veio fazer aqui, né, aprender essa forma de dividir as coisas com os nossos próximos, que ainda não conseguem compreender, mas de uma forma caridosa. Encerrei, Vera. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou pedir a todos, nesse momento, que pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar com a prece, mas pensem assim, sempre falo isso, com convicção, porque eles vão ser atendidos na medida da sua necessidade, né? Então, todos nós necessitamos, mas uns necessitam mais que outros, né? Então, a gente vai pensar nessas pessoas com convicção, com a certeza de que eles serão atendidos, tá bom? Então, vamos orar, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vamos nos dirigir a Jesus, nosso mestre muito querido, esse amigo nosso de todos os momentos, de todas as situações de nossa vida, nós sempre podemos contar com ele. Ele prometeu que onde estivéssemos reunidos, 2 ou mais pessoas, que ele estaria conosco. Então, ele está aqui conosco hoje. Está amparando-nos, está inspirando, fortalecendo o nosso ânimo, desenvolvendo a esperança em nossos corações. Então, muito obrigada, Jesus querido. Nós somos tão gratos por todo esse amor com que o Senhor nos presenteia, nos contempla em todos os momentos de nossas vidas. Nós queremos pedir também, Senhor. Somos eternos pedintes. Queremos pedir por aqueles que sofrem, que estão sofrendo por causa da pandemia, aqueles que estão perdendo seus entes queridos, aqueles que estão desencarnando. Queremos rogar por todos pelos que estão hospitalizados, por todos enfermos em geral. Queremos pedir, Senhor Jesus, o seu amparo, o seu consolo. E queremos rogar, Senhor, que o Senhor fortaleça o ânimo, a coragem de todos os profissionais de saúde que estão nessa luta constante contra esse grande desafio em nossas vidas. Muito obrigada, querido mestre. Nós rogamos também, mais uma vez, Senhor, o seu amparo e sua inspiração para o nosso querido Roberto, que vai trazer a mensagem da noite de hoje. Que a sua paz permaneça em nossos corações, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Tá bom, queridos? Então, nós vamos... Cadê o Roberto? Roberto? Oi, estou aqui. A palavra é sua. Tá bom. Eu estava tentando entrar com outro computador para poder ver, porque tem um delay, né, na hora quando passa a apresentação, né? Só que eu também acho que entrou. Bom, eu vou botar aqui a apresentação. Bom, no dia a agremiação, né? A palestra de dia de hoje é do dia 4/10, de Allan Kardec. Referências bibliográficas.
Então, eu tenho o Xavier, né, Francisco Cândido, A Caminho da Luz, Pelo Espírito de Emmanuel, 38ª edição, Brasília, FEB, 2017. Outro livro também, Xavier, Francisco Cândido, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Pelo Espírito de Humberto de Campos, 17ª edição, Brasília, FEB, 1988. Terceiro, Xavier, Francisco Cândido, Cartas e Crônicas, Pelo Espírito Irmão X, 4ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1979. Quarto livro, do Vantuil, Zeus, Tiessen, Francisco, Allan Kardec, o Educador e o Codificador. Volume 1, 3ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 2007. Kardec, Allan, Obras Póstumas, tradução de Guilherme Ribeiro, da primeira edição francesa, da 36ª edição, Brasília, FEB, 2005. Kardec, Allan, Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da 5ª edição francesa, 53ª edição, Brasília, FEB, 2013. Kardec, Allan, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1858, tradução de Evandro Noleto Bezerra, 4ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 2005. Tá? Eu dividi a minha reunião de hoje, né, em 3 partes. Tá? A primeira parte eu chamo do mundo pré-Rivail. Como é que estava o mundo no século XVIII? Né? No final do século XVIII, eu tinha praticamente, na Europa inteira, a monarquia absolutista, imperava na Europa toda, se não toda, grande parte dela. Tá? Na França, então, existia um luxo desenfreado e abuso, né, do clero e da nobreza junto da classe proletariada e os lavradores, né, que estavam na miséria, tá, por volta já no final do século XVIII. Altos impostos eram cobrados da população e daí começaram a surgir as ideias livres, ideias do povo, né, ambientadas pelos filósofos. Nessa época, o rei da França é o Luís XVI. Tá? Então, com esse surgimento de novas ideias, surge a Revolução Francesa. Tá? E o rei francês, Luís XVI, é deposto e ele é decapitado em 1793. Tá? Além do rei, diversas pessoas nobres foram decapitados nesse período. Tá? E no ápice da Revolução Francesa é a queda da Bastilha, tá? Em 1789, um pouco antes da morte do rei, né? Quando ele foi decapitado. Então, é instaurada a Constituição Francesa, né, de 1785, e as ideias liberais da França começam a se espalhar pelos outros países da Europa. E os tronos, né, os diversos nobres dos demais países começam a ficar preocupados com isso. E resolvem, então, fazer com que restaurar, né, a monarquia, a família dos Bourbons na França. Tá? Então, a França fica meio que ameaçada, né, de invasão dos demais povos, ameaçada até de desmembramento, né, sendo invadida pelos demais povos em torno dela. Tá? Aqui, normalmente, eu coloquei um mapa. Tá? Na França, surgindo essas ideias novas, revolucionárias, e os demais países preocupados com a situação que surgiu na França. Né? Então, um oficial, né, de artilharia, de nome... Só um instantinho, deixa eu tirar isso daqui. Vou voltar de novo. Um oficial, né, de artilharia, que na época que a Revolução foi instaurada, de nome Napoleão Bonaparte, desponta, né, militarmente, ele ascende muito rápido na carreira, né, na carreira dele. Tá? E ele, em 1799, ele é nomeado, ele se autonomeia cônsul da França. Tá? Mas só que
próximo ao final do século, né, já estava se aproximando o tempo, né, previsto pela espiritualidade, né, previsto por Jesus, para enviar para o mundo, né, para conhecimento de todos, o Consolador prometido. Então, em 1799, Napoleão dissolve, já comentei, né, dissolve o diretório e se autonomeou cônsul. E nesse livro, Cartas e Crônicas, ele relata um episódio que ocorreu 2 meses após a nomeação de Napoleão como cônsul, né, nas esferas espirituais, né, nas esferas superiores. Ocorre uma assembleia de espíritos sábios e benevolentes. Dentre eles, a gente tem Sócrates, Agostinho, Fénelon, Joana d'Arc. E depois de uma rápida palavra, né, entre alguns orientadores da Assembleia, invisíveis clarins, né, soam em direção ao plano carnal, né, em direção à Terra. Então, reduzido cortejo, né, de espíritos encarnados, né, que se desdobraram com sono, se dirigem a essa Assembleia. À frente deles, a gente tem Napoleão. Tá? Seguindo Napoleão, a gente tem Beethoven, Faraday, Pestalozzi. Então, o que ocorre? Isso aconteceu em 1799. Imediatamente, retirada do livro, imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, espera aí que não apareceu ainda. Pelo menos no meu, não. A gente está vendo, Roberto. Está vendo? Então tá. Sim. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. E alcançando o solo, delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade. A multidão mostrou-se profunda referência, ajoelhando-se, muitos dos sábios e guerreiros artistas e pensadores. Foi então que o grande corso, Napoleão, né, se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro, postando-se genufluxo diante dele. O célebre emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-se de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce exclamou para Napoleão, ou seja, acima ainda daquele de onde chegou, né, esses espíritos, né, chegaram esses espíritos, esse emissário, né, o futuro Allan Kardec, né? E então, acima deles, ainda uma outra voz apareceu, né, surgiu, enérgica, e exclamou para Napoleão. Eu não vou entrar em detalhes do que ela falou, tá? Porque não é o escopo da reunião, não é Napoleão, mas quem quiser ver, saber o que foi falado para Napoleão, está no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 28, né? Kardec e Napoleão. Então, após essa fala, o espírito da verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, ele volta, né, para o alto, de onde ele surgiu, né, e a Assembleia se dissolve. E o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Então, Allan Kardec levou Napoleão até ao retorno, né? Ao retorno à Terra, né? De onde ele estava encarnado. Tá? Então, alguns anos depois, né, em 3 de outubro de 1804, reencarna, então, na França, em Lyon, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Napoleão, 2 meses depois, né, ele se consagra imperador e obriga, né, o Papa Pio VII a coroá-lo. Tá? Eu retirei desse livro, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma frase interessante que eu achei sobre o assunto, né, que a gente está falando, da Revolução Francesa e do que Napoleão fez, né? Levou a França a guerras extremas, né? Matando muita gente, né? Então, no texto fala assim: a revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal, que conduzem o barco da vida humana ao mar, encapelado das dores expiatórias. Ou seja, a espiritualidade não apoia a guerra, a matança, né? Não era o escopo do que Napoleão deveria ter feito, mas, infelizmente, ele, por vaidade, por orgulho, ele deu vamos dizer, esses vícios, né, humanos tão comuns. Agora, na segunda parte, seria a preparação para a grande obra. Então, em 1815, o Hippolyte, né, Rivail, com 10 anos, foi estudar no Instituto de Educação, tá, administrado por Pestalozzi. Esse instituto era uma escola modelo da Europa. Diversos pais com posses ou até enviavam seus filhos para estudar lá na Suíça. Tá? Aos 14 anos, o Rivail, né, ele passa também a ensinar aquelas pessoas menos instruídas do que ele, tá? Pessoas de menor idade. E ensinando, passando a ser colaborador, né, do próprio instituto. Nesse instituto de Pestalozzi, as crianças entravam em torno de 9, 10 anos e estudavam até 15, 16 anos. Essa era a faixa etária, né? Faixa etária do ensino, né? Ministrado por lá. Tá? Agora, o que eu achei interessante é que vamos voltar ao mapa. O instituto fica na Suíça, tá? Bem no meio da Europa. Tá? De um lado, a gente tem a França, tá? Do lado esquerdo, a França, católica, e a Espanha também é católica. Do lado direito, a gente tem a parte, o povo alemão, protestante. Tá? E mais em cima, em amarelo, na Inglaterra, também convive a religião lá, né? É o protestantismo. Tá? O que eu descobri, eu não sabia, que Kardec viveu, né, o Hippolyte viveu durante esse período que ele estudou com a intolerância e o dogmatismo religioso. Sobre que aspecto? Porque os seus pais enviavam seus filhos para estudarem lá com Pestalozzi, mas eles tinham aula de religião. Tá? Então, você tinha aqueles filhos que tinham aula de religião do catolicismo e outros do protestantismo. Então, o que se vislumbrou lá entre os alunos é que eles eram realmente muito amigos, os laços fortes de amizade, tá? Só que eles tinham diferenças muito fortes, né? Eles se exaltavam, né? Quanto aos dogmas e outras questões relacionadas à parte não moral, né? A parte criada pelo homem, né? Do catolicismo e do protestantismo. Então, essa parte, vamos dizer assim, essas brigas, né, verbais, não brigas físicas, mas essas discussões, né, geravam sempre em torno da parte dogmática. E mais tarde, né, o Allan Kardec, na Gênese, ele comenta, né, que por dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, no dogmatismo, né, mas que repousam realmente sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Então, ele já quando criança, né, com 14, 15 anos, ele já via na escola onde ele estudava esses preconceitos existentes entre as duas classes de alunos, né, os católicos e os protestantes. Ainda na Gênese, na unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos,
que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos e serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Então, já depois, né, já com a doutrina espírita, ele vê realmente a necessidade da unificação de todos em cima de uma crença, e não em cima do dogmatismo. Ele viu essa importância, ele vivenciou isso, né, quando mais novo. Então, em 1828, com 18 anos, ele vai para Paris. Em 1824, o Instituto Pestalozzi, né, que ele estudou, fecha as portas, na Suíça. Em Paris, ele vai exercer o magistério, além de traduzir obras inglesas e alemãs para o francês. Né? Em 1823, se iniciou o estudo do magnetismo animal, que é o sonambulismo provocado. Ele começou a estudar essa ciência, né, de magnetismo. Agora vamos dar um pulo de novo para frente. No livro, né, na Revista Espírita, de março de 1858, né, sob o título de Magnetismo e Espiritismo, Kardec coloca ambas, magnetismo e espiritismo, com efeito baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, complementam-se e se explicam uma pela outra. Então, ao estudar o magnetismo, Kardec já estaria como se introduzindo, né, a ciência espírita, né, ao espiritismo. Então, foi com um estudo prévio do magnetismo que ele também, né, auxiliou ele no desenvolvimento da doutrina espírita, na codificação. Tá? E, ainda nesse livro, nessa revista, né, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. Então, Kardec, né, já até pela, vamos dizer assim, uma preparação espiritual, né, Kardec foi, e Rivail, né, nessa época ainda era Rivail foi induzido, né, a abraçar no início, né, o magnetismo, para ajudá-lo, né, no trabalho que ele iria desenvolver no futuro, né, porque nada é por acaso, né, a gente tem uma preparação espiritual durante a nossa juventude para missões futuras que a gente venha adquirir, né, como a missão da paternidade, a missão da maternidade. Então, Kardec, a missão dele era mais, vamos dizer assim, abrangia a humanidade como um todo. Então, deixa eu ver aqui. Então, ele trabalhou, né, na Sociedade de Magnetismo em Paris, e nessa Sociedade de Magnetismo ele conheceu o Sr. Fortier, aquele Sr. Fortier que depois iria falar com Rivail sobre as mesas falantes, né, que elas giravam e conversavam. Então, a gente tem esse planejamento encarnatório, né, todo traçado pela espiritualidade, que no futuro, né, Kardec iria se deparar com a manifestação espiritual, né, preparada por Jesus e os espíritos, mas para que Kardec conseguisse, né, codificar, né, trazer toda essa beleza do espiritismo para a gente. Tá? Então, a gente continua. Em 1825, ele funda e começa a dirigir a escola de primeiro grau. Em 1826, funda o Instituto Técnico, que funcionou até 1834. Tá? Durou uns 8 anos. Em 1828, com 24 anos, ele publica o Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. O que a gente está vendo aqui é que todo desenvolvimento, toda a vida, né, planejada e a vida construída por Rivail foi toda em cima da pedagogia. Tá? Ele estava se preparando
para que no futuro pudesse trazer para a gente essa instrução, essa beleza do que é o Espiritismo. Então, ele não poderia começar trabalhando como médico, que ele não, de repente, do nada, ele iria mudar para ser para trazer, né, para a gente essa codificação toda. Então não daria para, de repente, no início da encarnação dele, de ser um engenheiro, porque ele não ia ter toda a didática, ele precisava ter essa prática dessa didática toda, pedagógica, para que depois ele pudesse trazer para a gente de uma forma clara, de uma forma objetiva, todos os ensinamentos necessários, né, que oriundos das manifestações espíritas, de uma forma lógica encadeada. Então, ele vem se preparando durante anos. É isso que a gente está tentando mostrar aqui, né? O que acontece na vida dele. Né? Então, desse livro aqui, ó, Allan Kardec, o Educador e Codificador, eu destaquei, né, duas frases interessantes que eu achei. A primeira é essa, falando sobre Pestalozzi, né? O pedagogo suíço é o Pestalozzi. Admitia que a criança possuía em germe a razão com os sentimentos morais. Tá? Se a gente for levar isso para o espiritismo, para o espírito, vamos dizer assim, nós, como espíritos, nós somos criança diante da eternidade. A gente ainda está se desenvolvendo ainda. Mas a gente tem dentro da gente aquela sementinha divina, são os sentimentos morais, aquilo vindo de Deus, que a gente precisa fazer despertar, né? Fazer brotar. Então, eu achei essa frase bem interessante, que esse livro coloca sobre a ideia de Pestalozzi, né? O que ele pensava. E sobre o Rivail, né? Sobre o mesmo tema, ele coloca assim: por isso é que Rivail observava na obra em apreço é aquela que eu mostrei antes, né? O plano proposto para a melhoria da educação pública na França, né? Que ele fez em 1828, tá? Com 24 anos. Então, nessa obra, ele já vislumbra a necessidade de fazer desabrochar na criança os germes das virtudes e de reprimir os do vício. Exatamente que posteriormente Allan Kardec vem trazer para a gente pelo Espiritismo. Né? A gente tem que reprimir os nossos vícios, procurar trabalhar eles para eliminá-los e desenvolver exatamente as virtudes que a gente tem dentro de cada um de nós. Essa é a meta, né? Através do autoconhecimento, né? Trabalhar isso dentro de cada um de nós. E, continuando a sentença aqui, né? Acrescentando que se podem transmitir ao educando, no caso a criança, né? Mediante a adequada educação, as impressões próprias ao desenvolvimento das virtudes. Então, assim como uma criança física, nós, espíritos, crianças que somos, né, a gente tem condições de desenvolver as virtudes dentro da gente, tá? Para poder realmente, no futuro, sermos, né, atingirmos, né, ficarmos mais próximos de Deus. Né? Esse é o objetivo de cada um, e o Espiritismo nos ajuda, né, nessa escalada. Né? Então, o Espiritismo, tá, ele nos traz isso. Agora, em 6 de 2 de 1832, com 28 anos, o Rivail se casa, né, casa-se com Amélie Gabrielle Boudet. A Amélie nasceu em 23 de 11 de 1795, né, era, portanto, então, 9 anos mais velha que Rivail. Ela também era uma pedagoga, trabalhava com a classe, com o primeiro ano, tá, com crianças menores, mas o foco dela era o mesmo foco do marido, tanto é na instrução. Tá? Isso que eles buscavam. E eu pesquisei no livro descreve a Amélie como sendo uma pessoa compreensiva, resignada e corajosa. Essa é a descrição dela. O Rivail, né, além disso, né, ele também, em 1831, publica a Gramática Francesa Clássica sobre um novo plano, tá?
ele organiza e ministra gratuitamente, de 1835 a 1840, cursos de química, física, astronomia, anatomia comparada. Então, ele era um instrutor, um pedagogo nato. Diversas matérias, ele sabia como passar isso para as pessoas que tinham dificuldade, as pessoas que queriam compreender, né, sobre um determinado assunto. Ele sabia passar de uma forma clara para eles, né, para as pessoas, para as crianças, né? O objetivo dele era esse. E em 1848, ele publicou Catecismo Gramatical da Língua Francesa, além de outros livros. Eu não citei todos aqui, mas tem uma gama muito grande de livros que ele publicou, que ele trouxe, né, para os franceses, né, naquela época. Tá? Ele também era um poliglota, ele falava alemão, falava inglês, holandês, além de alguns conhecimentos em latim, grego e gaulês. Tá? O que dessa parte, né, o que me chamou a atenção, tá, podendo fazer uma comparação, não pode dizer que seria uma comparação. No filme do Divaldo Franco, tá, a gente tem um momento em que a Joana de Ângeles chega para o Divaldo e pergunta onde estariam as obras que ele já havia psicografado através dela, né? O Divaldo coloca, né, mostra para ela a pilha, e ela fala o seguinte para ele, né? Queime tudo, pois agora é hora de começar o trabalho. Aquilo foi apenas um treino. Tá? E essa parte inicial da vida de Rivail, né? Poderíamos chamar até de treino pedagógico, né? Porque agora, né, depois de um bom tempo, né, trabalhando na pedagogia, agora ele estaria apto, né, após anos de preparação, caminhando pelo ramo da pedagogia com maestria, estava agora em condições de cumprir a sua tão grandiosa missão de educador da humanidade. Então, fazendo esse paralelo, essa comparação, agora, depois de um treino educando o povo francês, agora vamos educar a humanidade como um todo, vamos expandir o público, vamos expandir as pessoas, a quantidade de pessoas. Tá? E a terceira parte da palestra, né, da reunião, eu classifico como seria o espiritismo mesmo. Então, em 1853, na Europa, tá, o que imperava, né, lá na Europa, nos salões, né, e tinham muitas, depois das festas, né, então apareciam essas mesas girantes, e despertava a atenção do povo. Então, o foco todo mundo falava sobre essas mesas girantes. O foco daquela época eram essas, como se fosse um divertimento, como se fosse uma diversão, tá? Como eu falei antes, o senhor Fortier comentou com o Rivail, né, sobre as mesas que giravam, que andavam. Ele não deu muita bola, ele não ligou, até porque ele conhecia o magnetismo. O magnetismo poderia se fazer com que as mesas se mexessem, né? Então ele não deu muita bola. Mas aí, em fins de 1854, Rivail, já com 50 anos, né, ele encontra o senhor Fortier pela segunda vez, que fala que as mesas, né, também falam. Aí, em obras póstumas, né, Kardec comenta, né, depois desse comentário do Fortier, ele comenta o seguinte: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Note, o sonâmbula ele tirou do magnetismo, né? Que ele estava, né? O sonâmbulo, né? A pessoa em estado sonambúlico. Tá? E aí ele continua. Até lá, permita que eu não veja no caso mais que um conto para fazer-nos dormir em pé. Ele, então, não deu muita bola para o que Fortier estava falando. Em 85, no começo do ano seguinte, ele encontrou o seu Carlotti, um amigo de 25 anos, que começou a falar para ele, né, falou, né, durante 1 hora.
tá? Sobre essas ideias novas. Só que ele falava de uma forma exaltada, ele era empolgado, ele falava de uma forma enérgica, né? Então, Rivail não deu muita bola, achava que era muito questão de fogo de palha, tá? Então não achou que é uma empolgação momentânea de um rapaz novo sobre um determinado assunto e deixou que não ia passar, tá? Ia passar. Mas aí, em 1800 também, em 85, em maio, ele foi acompanhando o seu Fortier, né, na casa da sonâmbula senhora Roger. Tá? O Fortier é o magnetizador da senhora Roger. Então, lá ele encontrou o seu Patier. Então, um senhor já de uma certa idade, muito instruído e calmo. Então, esse senhor, né, falou com o Rivail, mas de uma forma pausada, de uma forma calma, de uma forma sem exaltação, sem entusiasmo. Então, isso mexeu com os brios, mexeu por dentro do Rivail. E ele se sentiu curioso, tá, sobre esse assunto, já que ele deu total credibilidade ao que o Patia estava falando com ele. Então, ele combinou, né, de ir na casa da senhorita Painemazon, tá, para ver as mesas, né, que giravam, saltavam e corriam, né? E realmente lá aconteceu o fenômeno, e foi lá que, pela primeira vez, né, ele se deparou com esse fenômeno das mesas dando respostas inteligentes para as perguntas. Tá? E então ele começou o estudo sobre esses fenômenos das mesas inteligentes, né, vamos dizer assim. E só que ele não começou do zero, o senhor Carlotti, mais um grupo de intelectuais, já ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, já faziam perguntas para as mesas, né, e eles obtinham respostas. Então eles reuniram em 50 cadernos de comunicação, né, comunicações de diversos tipos, provavelmente a maioria movidas pela curiosidade, não para se instruir, né? E eles passaram, né, para o Rivail esses 50 cadernos. Tá? Então, em 1856, ele começou então a frequentar as sessões na casa da família Baldin para dar prosseguimento aos estudos. Tá? No Obras Póstumas, eu tiro um comentário dele sobre essa ida dele na casa da família Baldin. Até ali, as sessões na casa do senhor Baldin, nenhum fim determinado tinham tido. Então, antes dele chegar, já fazia-se as sessões, né? Então, até ali, ninguém fazia com determinado objetivo. Então, tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Então, ele começou a fazer algo com lógica, com razão, para tirar alguma coisa dali. Tá? Então, até então, não. Até então era tudo muito... Não tinha metodologia, não existia método para fazer isso. Então, ele comenta, né? Eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me nessas sessões, né? Para mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Tá? Então, no início, era uma coisa para ele realmente adquirir conhecimento. Depois ele viu que era um negócio muito maior do que ele esperava. Então, qual foi o método que ele usou, né, de trabalho dele? O método foi, ele explica no livro Obras Póstumas. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei nessa nova ciência, como fizera até então, um método experimental. Isso é o método que ele usava. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava e deduzia as consequências. Então, do fato, ele deduziu o que vinha depois, as consequências. Aí ele continua. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução,
e pelo encadeamento lógico dos fatos. Então, do efeito, ele voltava para trás, né? Ele pegava o que vinha antes, as causas. Então, e tanto ele andava com um assunto, né? com o objeto do estudo, obtendo as consequências, também obtendo as causas. Então, o método dele era completo. Então, continuando, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, ele ia a fundo, até resolver tudo. Mas o que eu mais achei interessante foi o final. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Então, a gente vê que é um espírito preparado, desde pequeno, ao método que ele iria aplicar, né, para codificar a doutrina, né, a doutrina dos espíritos. Então, esse método experimental é um método já testado, né, e retestado por ele por diversas vezes, desde os 15 a 16 anos. Então, são 35 anos aplicando o método experimental. Coisa que eu achei fantástico isso. Né? Agora, o que o Rivail, né, soube, né, por revelação mediúnica nessas sessões? Ele soube que seu espírito protetor se chamava Zéfiro. Esse Zéfiro, antes disso, esse Zéfiro ele classificou como... Não era um espírito adiantado, tá? Mas era um espírito bom. Não era um espírito puro, vamos dizer assim. Era um espírito bom. É o guia, é o protetor dele. Tá? O guia protetor, todos nós temos o nosso guia protetor, o nosso espírito protetor. E o dele, de Rivail, chamava-se Zéfiro. Ele soube que seu guia espiritual era o espírito que se denominava a verdade. Esse era o nome que ele se auto-nomeou. Né? E em março de 1856, foi quando Kardec, né, conheceu, né, foi quando o espírito a verdade apareceu para ele pela primeira vez, na casa do senhor Baldin. E ele aparece exatamente para advertir Kardec de que ele havia cometido um erro em um capítulo que ele estava escrevendo no dia anterior. E, nesta mesma conversa, a verdade se compromete a se reunir com o Rivail uma vez por mês, por 15 minutos, para conversarem sobre o trabalho na casa do senhor Baldin. Então, a reunião era fixa mensal, tá? Uma vez por 15 minutos. Esse era o tempo que a verdade dispunha para conversar com Rivail. E sobre a missão de Allan Kardec, né, sobre a missão que Rivail recebeu, nós temos em 30 de abril de 1856, ele tomou conhecimento pela primeira vez da missão dele, tá? Antes da publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 57. E em 7 de maio de 56, na casa do senhor Rostand, Hahnemann, o espírito de Hahnemann, confirma a missão. Tá? Você vê que ele perguntou para 2 espíritos diferentes, exatamente o método que ele usava, perguntava para mais de um para se certificar realmente da resposta. Né? Então, em 12 de junho de 1856, a verdade, né, aparece para ele e confirma a missão dele, confirma a missão de Rivail. E, além disso, tá, sobre a missão, a verdade, então, comenta que Rivail pode triunfar como falir na missão, e que, neste caso, outro o substituiria. Pede, então, para Rivail que nunca fale da missão para ninguém, pois assim ele pode malograr, ele pode falir na missão. Tá? Então, a missão vamos dizer assim, é secreta dele, fica somente para o conhecimento dele, enquanto ele está em exercício tentando botar a cargo, né, botando a missão, né, botando para executar a missão dele. Né. Informa que Rivail tem um livre-arbítrio. Né. Todos nós temos o livre-arbítrio. Os espíritos superiores nunca interferem em nosso livre-arbítrio. Isso é inerente de cada um. A gente tem as consequências que vão acontecer, né, por conta do nosso livre-arbítrio, pelaquilo que a gente decidir. Mas esse livre-arbítrio vamos dizer assim, é o tesouro que cada um de nós temos. Então, Rivail tem esse livre-arbítrio de dar continuidade da missão ou não. Isso a verdade está falando para ele. Ele adverte que a missão dos reformadores, né, como Rivail, é cheia de perigos e obstáculos. Previne que, ao dar continuidade à missão, ele conviverá
com a malevolência, a calúnia e com a traição, né, dos mais dedicados, né, dos amigos dele que o irão trair. E afirma que a luta deverá ser sustentada com o sacrifício do repouso, da tranquilidade, da saúde e da vida, pois sem o esforço, Rivail viveria mais tempo, ou seja, dado o sacrifício que ele iria empreender na missão dele, de codificar toda a doutrina dos espíritos, ele iria desencarnar mais cedo do que ele poderia na sua atual existência como Rivail, né? Então, resumindo, a missão dada para ele é uma missão, vamos dizer assim, perigosa e difícil. Tá? Não é qualquer um que iria sustentar essa missão. E em 17 de junho de 1856, ele conversa com a Verdade, né, sobre o espírito que estava elaborando, tá? Ou o espírito, o livro que estava elaborando. O livro é o primeiro, né? Ele estava montando o livro dos espíritos. Em Obras Póstumas, a gente pega essa frase da Verdade. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais que uma introdução. Ainda sobre esse trabalho. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Dar tudo de uma vez fora imprudente, importa dar tempo a que a opinião se forme. É interessante que depois dessas frases da Verdade que Kardec coloca que é posto no Obras Póstumas, tem uma nota embaixo dizendo de 1867, tá? 11 anos depois dessa conversa. A Kardec, né, coloca que não esperava que tivesse mais de um livro. Para ele ia ser somente esse primeiro trabalho, e esse livro, né, ia conter toda a doutrina e o trabalho estaria encerrado, né, com esse livro. Mas a Verdade fala que não. Tem mais coisa para ele, tem mais coisa para ele, tá? Isso me lembrou, né, Chico Xavier quando durante o seu trabalho com Emmanuel, né, ele havia combinado, né, quando ele começou a psicografar os livros, ele havia combinado com Emmanuel de psicografar 30 livros, né? Aí, mas quando ele atingiu a meta dos 30, né, ele chegou para Emmanuel, né, ou de alguma outra forma, eu não me lembro direito, mas acabou, então ele pensou, acabaram-se, acabou a minha missão aqui dos 30 livros, com Emmanuel, então tá bom. Só que aí o Emmanuel falou, não, 30 não, vamos mais 30. E com isso ele foi e chegou a 450 e poucos livros, né, psicografados. Bom, agora vamos às obras de Kardec. Então, a primeira obra dele é o Livro dos Espíritos, né? Foi em 1857, a parte filosófica da doutrina. Essa primeira edição é composta de 3 partes, né? 3 livros, com apenas 500 perguntas. Depois, em 1860, veio a segunda edição do mesmo livro, agora com 1.019 perguntas, divididas em 4 partes. Tá? Essa segunda edição foi esgotada em 4 meses. 4 meses acabou tudo. Depois foi o Livro dos Médiuns, em 1861, é a parte experimental da doutrina e a parte científica. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, a parte moral. E em 1865, é o Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus segundo o Espiritismo. A Gênese, a Gênese, os Milagres e as Predições, em 1868. E de 1858 a 1869, Allan Kardec publica mensalmente, né, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos periódico mensal. Então, é interessante que Kardec, então, veio, né? Para quê? Ele veio para coletar as informações que os espíritos passaram, né, para ele, analisar as informações, coordenar as informações, enfim, ele veio consolidar tudo que os espíritos passavam, através de perguntas e respostas, né, em uma doutrina. Para quê? Qual o objetivo de tudo isso?
esclarecer e educar a humanidade. Esse é o objetivo proposto, né? Esse é o objetivo primordial do Espiritismo: educar e esclarecer, trazer a verdade para todos, né? Em 1º de abril de 1858, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com o fim de estudo, né? De estudar o Espiritismo, né? Para o progresso da ciência. Tá? Kardec, ele prevê, né, a implantação de que o Espiritismo se dará em fases, né? Em 6 fases. Ele classifica ele coloca 6 partes, vamos dizer assim, 6 fases. A primeira parte que ele classifica seria a parte da curiosidade, que ele é caracterizado pelas mesas girantes, tá? Que desperta a atenção de todos para o fenômeno, para o fenômeno espiritual, a parte material da coisa, né? As mesas girantes, respondendo perguntas, batendo. A segunda fase filosófica, é marcado pelo aparecimento do Livro dos Espíritos, em 1857. A terceira fase que ele classifica é a fase de lutas, que se iniciou, né, com o Auto de Fé de Barcelona, em 1861, quando, a mando do bispo da cidade de Barcelona, os livros espíritas que lá chegaram, né, foram queimados em fogueira em praça pública. Né? Lá realmente foi um período difícil. E no Brasil, vamos para o Brasil um pouco, em 1890, né, 11 de outubro, a gente tem o novo Código Penal. O que fala o novo Código Penal daquela época? O artigo 157 coloca que praticar o espiritismo, tá, pode levar à prisão por 6 meses e a pagamento de multa. É um forte combate da sociedade contra a divulgação, né, contra o espiritismo que estava começando a reinar, né, começando a aparecer fortemente no Brasil. Tá? A gente vê também que Chico Xavier, né, foi atacado por diversas vezes, principalmente quando do livro, logo um dos primeiros livros dele, né, o Parnaso de Além Túmulo, que ele foi processado, inclusive, pela família do escritor, né, se eu não me engano. Temos também a quarta fase, que é a fase religiosa, né, período religioso. A quinta é o que chama de período intermediário. Ele não dá nenhum nome, ele diz que a denominação característica desse período será dada posterior. Tá? E a sexta fase, que é a última, é a regeneração social. Dessa última fase, ele fala que, nesta época, todos os obstáculos à nova ordem de coisas determinadas por Deus para a transformação da Terra terão desaparecido. A geração que surge, imbuída das ideias novas, estará em toda a sua força e preparará o caminho da que há de inaugurar o triunfo definitivo da união, da paz e da fraternidade entre os homens. Como a sexta fase é caracterizada, né, pelo desaparecimento dos obstáculos, né, eu acredito que nós não estejamos na sexta fase ainda. Estaríamos ou na quarta ou na quinta. Eu não sei ao certo. Tá? Não tem como precisar. E agora tem um assunto bem interessante, que ele conversa com o Espírito a Verdade, sobre a volta dele, né? Sobre a sua reencarnação depois de Rivail. Então, em 10 de junho de 1860, conversando com a Verdade, né? A Verdade fala para ele: prossegue em teu caminho sem temor. Ele estará juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Aí Rivail fica com a pulguinha atrás da orelha e pergunta: o que queres dizer por essas palavras, por um pouco? Aí a Verdade explica para ele, né? Não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que volver à terra para concluir a tua missão, que não pode terminar nesta existência.
Então, ele teria que voltar à Terra. Agora, não faço a menor ideia, não tem nada falando, né, comentando sobre se ele já voltou ou não voltou. Tá? O que eu posso dizer é que no livro Obras Póstumas, Kardec não, ele faz uma observação, segundo o próprio Rivail, ele prevê que voltará no final, que voltaria, né, no final do século XIX, no início do século XX. Agora, se isso aconteceu ou se isso ainda não aconteceu, eu não sei, tá? Não faço a menor ideia do assunto. E em 1869, então, ele desencarna por motivo, né, por rompimento de aneurisma, tá? Então, nessa data, em 31 de março, ele cai fulminado, né, no chão, tá? Sofria de longos anos essa enfermidade do coração, mas que essa enfermidade só podia ser combatida por meio de repouso intelectual e material. Só que ele preferiu, né? Foi até advertido pelos espíritos que iria desencarnar antes do que ele poderia viver, né? Então ele deu realmente continuidade e nos trouxe essa obra maravilhosa que a gente tem por aí, constituída principalmente daqueles 5 livros que eu coloquei há pouco tempo, eu comentei, né? E o seu corpo, né, está sepultado em Paris, no cemitério Père Lachaise, debaixo de um dolmen. Esse, acima da sepultura, né, lê-se nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. É isso que está impresso, né, foi esculpido, né, em cima do dolmen. Aqui a gente tem uma foto desse dolmen, tá? Que eu posso notar que é bem interessante, que tem sempre, que todas as fotos que eu já peguei sobre essa lápide, né, tem sempre muitas flores em volta, né, em volta dele. E aqui, de uma forma lateral, tá, o mesmo dome, em frente a essa moça de óculos, tem como é que eu vou dizer? Uma placa, tá? E nessa placa está escrito, né, que sobre ce domen élevé sur la sepulture. Então, debaixo desse dome tem a sepultura do Hippolyte Léon Rivail e Amélie Gabrielle Boudet. Os dois, né, o casal, estão sepultados debaixo desse dome. E, para terminar, eu peguei no Obras Póstumas, em 11 de dezembro de 1855, uma conversa, né, que ele teve, né, com o seu espírito protetor Zéfiro. Em 1855, ele tinha meio que estava no início ainda, né, do estudo sobre o espiritismo, conhecendo, e porque somente em 57 ele publicou o primeiro livro, né? Então 2 anos depois ele publicou o livro, mas 1 ano e pouco. E na conversa, né, a conversa foi a seguinte. Então ele pergunta para o espírito de Zéfiro, né, no mundo dos espíritos algum haverá que seja para mim um bom gênio? Bom gênio é um espírito superior, né? Ele não tinha ainda o conhecimento, ele estava estudando, como eu falei, estava no início dos estudos do espiritismo, das perguntas e respostas, né? Que os espíritos passavam para ele. Aí o Zéfiro fala a resposta: sim. Kardec: será o espírito de algum parente ou de algum amigo? Ele já tece com a ideia de parentesco material, parentesco carnal, né? Ou amizade. Aí o Zéfiro: nenhuma coisa nem outra. Kardec: quem foi ele na Terra? Zéfiro: um homem justo e de muita sabedoria. Note que até nessa época ele ainda não conhecia a verdade. A verdade só apareceu para ele 3 meses depois, em 1856, tá? Numa reunião. Foi em março de 1856. Foi quando a verdade se manifestou para ele. Tá? Até então ele não conhecia esse espírito. Seria para ele o bom gênio. Aí Kardec pergunta: que devo fazer para ele granjear a benevolência? Todo o bem possível, responde Zéfiro. Kardec: por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção?
pela satisfação que experimentarás, ou seja, pelo sentimento, pelo que tem dentro do Kardec, né? Pela felicidade que ele vai experimentar na sua existência, como Rivail, né? Então, por essa felicidade interna é que ele vai reconhecer a intervenção do Espírito, a verdade. Kardec, terei algum meio de o invocar? E qual esse meio? Zéfiro, ter fé viva e chamá-lo com insistência. 3 meses depois ele aparece, né? Aí Kardec pergunta, né? Conhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? Zéfiro, sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se houveres desempenhado bem a tua tarefa. Bom, dado que ele desempenhou com perfeição aquilo que foi passado para ele, né, como missão, não resta a menor dúvida de quando ele desencarnou em 1869, quem recebeu ele ali foi Jesus, foi o Espírito, a verdade. Esteve lá para recebê-lo. Tá? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Tá? E, então, obrigado, gente. Boa noite a todos.